Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. E eu quero ler com os irmãos inicialmente o versículo 58. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, versículo 58. Amém? Está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra, Senhor, viva, palavra verdadeira. Palavra, Senhor, eficaz. Os nossos corações estejam preparados para receber a Tua palavra, como uma boa terra, uma terra preparada, uma terra, Senhor, que vai acolher a semente e vai permitir que esta semente germine, nasça, cresça, frutifique abundantemente. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E que, Senhor, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Sejamos, Senhor, prudentes, que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha. Porque, Senhor, as lutas, as tribulações, as tempestades, o vento vai dar com ímpeto. Mas se estivermos firmados na rocha, não vamos ser abalados. Que assim possamos estar firmados no Senhor, que é a rocha inabalável. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala algo que é importante para as nossas vidas. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que ser firmes. Firmes. Nós temos que ser firmes. E quando ele está falando de firmeza, ele está falando de um alicerce não mental, mas de um alicerce espiritual. Tem pessoas no mundo que têm uma convicção muito forte na sua mente. Pessoas que são difíceis de você falar qualquer coisa, elas não se deixam influenciar. Mas a firmeza delas está na sua mente. E quando o apóstolo Paulo fala aqui de firmeza, ele está colocando bem claro para nós aqui que o nosso alicerce não é na mente. Nosso alicerce é na palavra de Deus. Jesus, quando ele encerra o seu sermão da montanha, que está lá em Mateus, ele fala: aquele que ouve a minha palavra e pratica, está edificando a sua casa na rocha. É esse alicerce que o apóstolo Paulo está se referindo. Um alicerce baseado na palavra de Deus. Sede firmes. Esteja firmado na palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós temos que estar preparados para responder a qualquer pessoa que questionar sobre a nossa fé. Mas não é questionar com argumentos da nossa mente, é argumentar na palavra de Deus. Porque o Evangelho, ele não é alguma coisa mental, intelectual. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder se manifesta através da palavra de Deus. Esse é o nosso alicerce. Então eu tenho que estar firmado na palavra de Deus, eu tenho que estar alicerçado na palavra de Deus. Um exemplo bem forte para nós é quando o Senhor Jesus Cristo ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto. O Senhor Jesus tinha um alicerce bem firme. Para cada coisa que o diabo trazia, ele respondia: está escrito. Esse é o alicerce que não nos deixa vacilar e não nos deixa, vamos dizer assim, ser inconstantes. Ele fala de duas coisas: firmes e constantes.
Uma pessoa que não tem um alicerce firmado na palavra do Senhor, ela não é uma pessoa firme. Qualquer coisa balança ela. E ela é inconstante. Tiago vai falar isso. E nós temos que ser firmes, constantes, porque aquele que é inconstante não recebe do Senhor nada. Então, Paulo está falando aqui para nós sermos firmes e constantes. Duas características que têm que ser bem marcantes na nossa vida. E depende da nossa vontade. Depende da nossa vontade. Não adianta eu esperar que Deus um dia vai descer para mim algo, um conhecimento da Bíblia. Não, o conhecimento da Bíblia eu tenho que ler, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me aprofundar na palavra. Quando o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho falado. Você só pode lembrar de alguma coisa que você viu. Você só pode lembrar de alguma coisa que você conheceu. Se você não conheceu, se você não viu, você não tem como se lembrar daquilo. Então nós temos que nos aprofundar na palavra do Senhor para adquirir uma firmeza, uma constância para a nossa vida, para o nosso coração. Firmes e constantes, o apóstolo Paulo fala aqui, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes na obra do Senhor. Nós temos que estar envolvidos na obra do Senhor. Ele não está escrevendo aqui, irmãos, para liderança. Ele não está escrevendo aqui para outros apóstolos. Ele não está escrevendo aqui para pastores e mestres. Ele está escrevendo para a igreja. A igreja tem que estar abundante na obra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cada coisa no teu corpo tem uma função, tem uma finalidade. Deus não colocou nada no nosso corpo inutilmente. Tudo tem uma função. E assim cada crente dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele tem uma função. E o apóstolo está dizendo aqui, nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. Abundantes. Não é para a gente achar que não preciso fazer nada. Não, qualquer coisa que tem é responsabilidade do outro, não é minha. Não é assim o Evangelho. Cada um está envolvido, cada um é participante, cada um faz parte desse organismo vivo chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ser não somente uma parte atuante, mas Paulo fala abundante na obra do Senhor. Abundante. E nós vivemos dias em que é difícil as pessoas quererem se envolver com as coisas do Senhor. Poucos querem se envolver. Jesus mesmo falou, olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, porque pouca gente quer se envolver. Por isso Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é que Deus está fazendo acepção de pessoas, poucos se dispõem. Poucos se dispõem a se envolver na obra do Senhor. E ele fala aqui, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus falou, nem um copo de água fria que alguém der para alguém que está fazendo a minha obra, não vai perder o seu galardão. Não perde o galardão. Então nós temos que entender isso, que cada coisa que eu faço no reino de Deus, eu tenho uma recompensa. Não é em vão. A palavra de Deus diz que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Tudo vai somar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai trabalhando e vai edificando a nossa vida. Como é que se edifica uma construção? Primeiro de tudo é o alicerce. Firmes e constantes. O alicerce tem que ser firme. O alicerce não pode ser um alicerce mais ou menos. Não pode ser um alicerce que vacila. Não pode ser um alicerce que não estrutura aquilo que vai vir sobre ele. Porque se ele for um alicerce ruim, tudo vai cair, tudo vai ruir. Então, meu alicerce tem que ser firme. E quando a gente fala do alicerce, nós já entendemos que é a palavra de Deus. Qual é a importância que eu dou para a palavra de Deus na minha vida?
Qual é o valor que eu dou para a palavra de Deus na minha vida? Esse é o alicerce da minha vida espiritual. Esse é o alicerce da minha vida. O alicerce firme, sólido, inabalável. É quando eu vou para a palavra de Deus e não somente eu conheço a palavra de Deus, mas eu aplico a palavra de Deus na minha vida. Eu sou uma pessoa assim que eu fico olhando, né, as coisas. E os irmãos sabem que eu tenho um perfil lá no Facebook, eu compartilho as coisas da palavra de Deus. E eu tenho reparado. Você compartilha a palavra de Deus, você compartilha algo de Deus ali. Infelizmente, pouco interesse. Mas o que mais tem lá e que o pessoal mais curte, que gera mais engajamento é assim: hoje está chegando vitória na sua casa, dá um glória. Ou aí todo mundo, aí aquele movimento, aquela curtida, todo mundo, olha, hoje vai chegar provisão aí, hoje, palavras, eu creio que Deus pode dar essas palavras, mas qual é o fundamento? As pessoas estão vivendo uma vida espiritual, emocional. Não tem um fundamento, não tem uma base. Deus está me revelando que quem lê isso vai ser abençoado. Aí todo mundo, qual é o fundamento disso? Qual é a base disso? Mas é o que as pessoas querem. Uma emoção, um arrepio. Não tem fundamento na palavra de Deus, infelizmente. Por isso a gente vê tantas pessoas desviadas, tantas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, que não permanecem. Por que não permanecem? Não tem um fundamento, não tem um alicerce, não tem uma base firme. Vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco, é aquilo que Jesus falou: quem constrói sem alicerce, pode construir, pode até edificar, mas vai cair, vai ser grande a ruína. Quantas pessoas que você olha na caminhada cristã, que até começaram bem, mas que hoje estão com a vida completamente, espiritualmente falando, destruída. Pode até ser que lá no mundo as coisas estão dando certo, pode até ser que tem um bom emprego, que tem uma boa casa, mas eu estou falando espiritualmente, porque essas coisas do mundo não querem dizer absolutamente nada. Nada. As coisas deste mundo não querem dizer absolutamente nada. Bênção, vitória para Deus não é que você tenha o melhor carro, que você more na melhor casa, que sobra dinheiro para você. Isso a pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela tem, o diabo dá. Mas a gente precisa se preocupar com aquilo que permanece para sempre. Firmados, constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque tudo que eu fizer para mim nessa vida, sobre esta terra vai ficar. Mas aquilo que eu fizer na obra do Senhor, isso vai me acompanhar por toda a eternidade. Paulo está falando: o vosso trabalho no Senhor não é vão. Por isso que é importante, cada momento que eu separar para eu orar, cada momento que eu separar para ler a Bíblia, cada momento que eu separar para estar na casa do Senhor, cada momento que eu separar para louvar ao Senhor, nada disso é em vão, tudo tem um propósito. Isso é algo que vai estruturar a minha vida. Isso vai fortalecer a minha vida espiritualmente, nada é vão. Nós vencemos por Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz aí em 2 Coríntios, capítulo 4, umas folhinhas para frente, versículos 8 e 9. Paulo tinha um bom alicerce, um bom fundamento na sua vida espiritual. E ele diz aí no versículo 8, 2 Coríntios 4, 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia! Em tudo somos atribulados. Quem é que não passa por tribulação?
Mas se você tem um bom fundamento, se você tem uma constância nas coisas de Deus, você vai ser atribulado, mas você não vai se angustiar. Você vai, meu irmão, ali ficar perplexo com muitas coisas que vão acontecer, mas você não vai ficar desanimado. E como a gente fica perplexo, olha aí o que aconteceu essa semana. Olha esse terremoto, olha a pandemia que nós passamos. Olha a situação política do nosso país, de justiça. Tudo isso, se você não estiver firmado na palavra do Senhor, você fica desanimado. Você fala, meu Deus. Mas quando você tem um firme fundamento, esse fundamento não te deixa ficar desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Pode até perseguir, mas tem alguém lutando por você. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é aquele que fecha a boca do leão na cova. Aleluia! Perseguidos, mas não desamparados. Deus tira Pedro lá da prisão, manda o anjo tirar ele da prisão. Pode até perseguir, mas nós não estamos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tem coisas que nos abatem. Tem coisas que vêm e nos abatem, mas não destruídos. Pode até nos abater, mas não vai destruir a nossa vida. Agora, se você olha para essas coisas, se vem a tribulação, você fica angustiado. Se acontece alguma coisa, você fica desanimado. Se você se acha desamparado, se você acha que não tem mais jeito, mais solução, está faltando alicerce na tua vida. Está faltando uma base firme na tua vida. Porque Jesus diz que aquele que ouve a palavra e pratica está firmado na rocha. Vem a tempestade, vem o rio, vem e dá com ímpeto, mas não derruba. Mas aquele que não tem uma estrutura, aquele que não tem alicerce, quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, quando vem a água, vem e destrói. Joga por terra. Quantas pessoas que não suportam, começam uma caminhada com Deus, mas não tem estrutura. E hoje a vida espiritual está destruída. Mas Paulo fala aqui, olha, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. O que ele quer dizer? Quer dizer que eu tenho que dizer não para mim mesmo. A mortificação no meu corpo quer dizer que eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou fazer aquilo que me agrada, mas eu vou buscar fazer a vontade do Senhor. Se eu fizer isso, a vida do Senhor Jesus Cristo vai se manifestar no meu corpo. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da vida do Senhor Jesus Cristo se manifestando no nosso corpo. Porque se a vida do Senhor Jesus Cristo se manifesta em nós, aleluia, pode jogar na fornalha de fogo, o fogo não queima. Pode jogar na cova do leão, o leão não come. Pode acontecer o que for, não vai. A vida de Cristo vai se manifestar em nós. E é isso que Deus quer que a vida de Cristo se manifeste em você, em mim. Foi para isso que Ele nos chamou, para a vida dEle se manifestar em nós, e através de nós, porque há uma recompensa, aleluia, há uma recompensa. Olha, volta aí um pouquinho, não, é aí mesmo no capítulo 4, olha o que diz no verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós vamos passar, aleluia, por uma tribulação aqui, enquanto nós estivermos caminhando sobre esta terra, nós vamos passar, mas o apóstolo fala que é leve e momentânea tribulação. Porque a palavra de Deus diz que Ele não permite que a tribulação seja maior do que a nossa capacidade, seja maior do que as nossas forças. Então Ele vai atenuar, Ele vai fazer com que aquilo que vem sobre nós não venha de uma maneira que vai acabar com a nossa história. Ele vai atenuar aquilo, porque aquilo vai produzir um peso eterno de glória muito excelente. Tem pessoa que não quer sofrer aqui não quer passar por privação nenhuma nessa terra.
Mas a palavra de Deus diz que essa tribulação momentânea, e não é a tribulação que você passa porque você está desobedecendo a Deus, porque você está fora da palavra de Deus, é aquela tribulação que vem sobre você, mesmo você andando em fidelidade, em integridade, em sinceridade, como foi o caso de Jó, como foi o caso de José do Egito, como foi o caso de Daniel. Eles passaram por tribulação, não porque eles eram maus, não porque eles eram desobedientes, não porque eles eram pessoas que não tinham compromisso com as coisas de Deus, não. A tribulação veio porque eles eram fiéis. Então essa tribulação produziu um peso eterno de glória neles. Um peso eterno de glória. O que nós entendemos disso? Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés vivia no palácio, o príncipe do Egito, estava cercado da glória desse mundo. Moisés um dia teve que escolher, teve que decidir se ele iria dedicar a sua vida para a glória desse mundo, ou se ele iria virar as costas para as coisas desse mundo, iria escolher as coisas de Deus. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 diz que ele rejeitou os tesouros desse mundo, rejeitou a glória desse mundo, escolhendo o vitupério de Cristo. Ele escolheu sofrer por causa das coisas de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o peso que ele recebeu é um peso eterno de glória muito excelente. Ele está na glória celestial. Um peso eterno. Então tudo que você diz não para você mesmo, diz não para a sua carne, e você escolhe, mesmo que for para você passar por momentos difíceis, mas você está fazendo aquilo que agrada a Deus, e isso vai resultar num peso eterno de glória, muito excelente. Não atente nas coisas que se veem. Não fica preso naquilo que você vê. A palavra de Deus diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Por fé, aquilo que você não está vendo. Quem que já viu, recebeu uma foto do céu? O Senhor mandou, olha, é aqui que você vai morar. Olha, dá uma olhada nesse catálogo aqui para ver se te agrada. Né? Como é que essa morada que eu preparei para você te agrada? É assim? Ou você quer mudar alguma coisa no meu projeto? Não gostou da posição? Quer outro bairro da Nova Jerusalém? Quer que mude o telhado? Quer que mude... Nós estamos aguardando algo que nós não vemos. Mas a palavra de Deus diz que estas coisas que nós não vemos são eternas. As coisas que nós não vemos são eternas. Agora, aquilo que eu estou vendo aqui vai acabar. O fogo de Deus vai passar sobre essa terra, vai queimar e vai destruir tudo. Então nós temos que entender que há uma recompensa. Cada vez que eu oro, cada vez que eu me consagro ao Senhor, cada vez que eu digo não ao pecado, cada vez que eu vou para a palavra de Deus, cada vez que eu faço alguma coisa para Deus, Deus está acumulando bênçãos sobre a minha vida eternas. Não é uma coisa passageira. As coisas desse mundo são tão passageiras, se você parar para pensar, para aí um pouquinho, volta a uns 10 anos atrás. Olha as músicas que faziam sucesso, os artistas que faziam sucesso há 10 anos atrás, será que estão fazendo sucesso hoje? Poucos. Quem era artista famoso aí, ou no cinema, ou na televisão, há 10 anos atrás e hoje, que permanece fazendo sucesso? Pouco, porque a glória desse mundo passa muito rápido. As coisas desse mundo passam muito rápido, acabam muito rápido, mas as coisas de Deus, elas são eternas. Até hoje a gente olha e se alegra com a vida de Abraão, com a vida de Noé, com a vida de Isaac, Jacó, aqui nesta terra, mas eles já estão na glória celestial, desfrutando de coisas que não são corruptíveis. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 15. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 51 agora. O apóstolo Paulo fala assim: eis que vos digo um mistério,
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, a vitória é nossa, a vitória está garantida por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu fizer tudo aquilo que Deus quer que eu faça, não tem como dar errado. Se eu me consagrar da maneira certa, se eu me dedicar da maneira certa, se eu virar as costas para coisas desse mundo e me consagrar a Deus, não tem como dar errado. A vitória é certa, porque a vitória o Senhor Jesus Cristo já nos alcançou, graças a Deus, e nos dá a vitória. O Senhor nos deu a vitória. Aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória, Ele nos garante a vitória. A gente não vai errar, a gente não vai morrer, a gente não vai perecer se consagrando ao Senhor, se envolvendo na obra do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus. A nossa vida não vai dar errado. Nossa vida não vai dar errado. Por quê? Porque fiel é aquele que nos chama, irmãos. Por isso ele fala lá no verso 58, meus irmãos, pode ser firme, pode ser constante, pode ser abundante na obra do Senhor, que tudo aquilo que você fizer no reino de Deus não é vão, não é vão. As coisas desse mundo, às vezes, a gente pensa que é alguma coisa e não é. Quantas vezes você desejou alguma coisa, quantas vezes você almejou alguma coisa, e quando você conquistou aquilo, você viu que aquilo não era aquilo que você imaginava, não era aquilo que você pensava, não te satisfez, não te preencheu. Quantas pessoas que acham que o dinheiro é a felicidade, mas quantas pessoas com dinheiro vivendo uma vida miserável, uma vida de miséria, tem tudo do bom e do melhor, mas a vida é uma vida miserável, não tem alegria, não tem paz, não tem nada. Quantas pessoas mostram nas redes sociais uma vida de ilusão? Todo mundo que olha lá as suas postagens, as suas fotos, acha que a vida dela é tudo bem, mas ela não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, não tem nada. Não tem nada. Quando deita à noite na cama para dormir, é só angústia, tem que ser a base de remédio, tem que ser a base de alguma coisa, tem sempre que estar buscando alguma coisa, ou enchendo a cara, ou se entupindo de remédio, ou se entupindo de droga, tem que estar fazendo alguma coisa, mas aquilo é só momentâneo. Quando passa o efeito, fica pior a dor, fica pior a solidão, fica pior a destruição na alma, porque só Jesus Cristo é o remédio para a nossa alma. Mas se você tiver o Senhor Jesus Cristo no teu coração e na tua alma, você pode não ter nada aos olhos deste mundo, mas você tem tudo. Você tem tudo, aleluia! Tudo. Paulo e Silas estão louvando ao Senhor, porque eles estão deitados num palácio, ganharam uma hospedagem no resort de luxo, era o sonho da vida deles. Então eles vão passar a noite cantando, era o nosso sonho estar aqui, nesse lugar tão lindo, tão maravilhoso, olha que paisagem bonita, olha que luxo, só olha a comida desse lugar. Não, eles foram açoitados,
por estarem pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por estarem fazendo a obra de Deus, mas eles estão cantando, porque a sua felicidade não depende das circunstâncias, depende, aleluia, da fé em Cristo. Eles têm um alicerce, eles têm um fundamento, nada pode abalar a sua vida. Por isso eles cantam, por isso eles louvam. Qual é o fundamento da tua vida, irmão? Será que você só consegue estar feliz se dá tudo certo? Será que você só se alegra, só dá um glória a Deus se está tudo bem? Qual é o fundamento que está debaixo da tua vida e está sustentando a tua existência? Como é que está a tua vida espiritual? Qual é o fundamento aí? Feche teus olhos. Quantas pessoas dentro da igreja vivendo uma ilusão, porque não estão firmados na palavra de Deus. É só sentimento. Ou querem ouvir, é dupla honra, é vitória, é conquista, é crescimento. Quando vem uma luta, não tem ânimo, não tem força. Muitos se desviam, abandonam os caminhos do Senhor. Muitos vão para o mundo, não tem um alicerce, não está firmado, não aguenta a tempestade, não aguenta quando a água vem e dá com ímpeto, não tem uma estrutura. Por isso é necessário sermos firmes e constantes. Leia a palavra de Deus, te aprofunda na palavra de Deus, aplica a palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Se envolva nas coisas de Deus, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quantas pessoas não querem compromisso com as coisas de Deus? Tudo é um peso, tudo é um fardo. Jesus falou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quem está dizendo que as coisas de Deus são um fardo é o diabo, não é Deus não. Jesus falou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, a gente não sente peso. Não sente peso. Porque Jesus falou: meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aleluia. Você vai encontrar descanso, você vai encontrar alívio, você encontra refrigério. Quando a gente está na vontade de Deus, é isso que o Senhor nos dá. Nos dá alívio, descanso, refrigério, paz, que excede a todo entendimento. Uma paz que o mundo não entende, que o mundo não consegue explicar, porque a paz do mundo ela é baseada nas circunstâncias. Se tudo está bem, a pessoa está feliz. Se ela consegue tudo que ela almeja, ela está feliz. Quando tudo dá errado, aí ela se desespera, quer morrer. Mas o cristão, a base da nossa vida é o Senhor, aleluia. Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina, Ele é o fundamento da nossa vida. Por isso vem a tribulação, vem a angústia, e nós nos refugiamos nele, aleluia. E nós nos escondemos nele, aleluia. E Ele nos sustenta com a sua mão poderosa, aleluia. Que Ele nos dá paz, no meio da tribulação nós temos paz. Aleluia. Porque a nossa paz vem do príncipe da paz. Vem dele, aleluia. Nada é em vão na obra de Deus. Grava isso no teu coração. Cada momento que você separar para ler a palavra de Deus não é em vão. Cada momento em que você falar: opa, não vou fazer isso, porque a palavra de Deus diz isso não foi em vão. Cada momento em que você louvar o Senhor,
Cada momento que você se separar para estar na casa do Senhor não é em vão. Jesus disse, nem um copo de água fria que a gente dá para aquele que está fazendo a obra, de maneira nenhuma nós vamos perder o nosso galardão. E nós nos esquecemos das palavras do Senhor muitas vezes. Que nós possamos deixar estas palavras gravadas no nosso coração, meditar nelas de dia e de noite, como o Senhor disse para Josué, tem que meditar, tem que ler, reler. A Bíblia não é um livro humano, é um livro espiritual, é a palavra de Deus, é vivo. Você tem que ler, reler. Cada vez que você lê, o Espírito Santo vai te falar de uma maneira diferente. Não vai esgotar, não. Você não vai enjoar de ler a palavra do Senhor, não. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais fome e sede vai ter no teu coração. Mais benefícios vai trazer para a tua vida. Nada que você faz para o Senhor, na obra de Deus, é em vão. O Senhor nos ajuda, Pai, a entender. E o Senhor está nos falando acerca de coisas eternas. As coisas deste mundo são passageiras. E passam tão rápido, Senhor. Tão rápido. A nossa vida passa tão rápido, Senhor. Mas que nós estejamos olhando para aquilo que é eterno. E não acaba, que não passa. Há mais de 4.000 anos, Moisés andou por esta terra. Mas ele não está esquecido nas areias do deserto. Ele está na glória celestial. Nunca vão achar a tumba de Moisés. Aleluia. Porque o Senhor escondeu. Deus santo, aleluia. Mas o importante não é a tumba de Moisés, o importante é onde Moisés está agora, na presença do Eterno, aleluia. Como eu sei que ele está lá, porque no Monte da Transfiguração ele estava lá falando com Jesus, aleluia. Ele está na eternidade, consciente, não está dormindo, não. Quem morre está dormindo, quem morreu acabou, não acabou não. Não está dormindo, não acabou não, está lá na glória, aleluia, no gozo, na presença do Senhor, desfrutando de algo precioso que o Senhor também tem preparado para mim e para você. Há uma recompensa nos aguardando, aleluia, que nós possamos estar firmados, em nome de Jesus.